Hoje você vai aprender toda a história de Jesus escrita no Evangelho de João. No Evangelho de João, acompanhamos os esforços do apóstolo João em levar a palavra do Senhor para as pessoas, num período conturbado, onde os cristãos eram perseguidos e tinham dúvidas em relação à verdade sobre Jesus Cristo. João teve como principal missão apresentar Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus e o próprio Deus. Portanto, ele é apresentado sem genealogia, pois não tem início e nem fim. Tudo isso para que as pessoas viessem a crer nele como o Salvador, tendo assim a vida eterna e o seu amor. Cristo, a palavra eterna. No princípio, o Verbo estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e nele está a vida e a luz dos homens. Apesar da luz resplandecer nas trevas, muitos não a compreenderam. João, enviado por Deus, testemunhou da luz que estava por vir. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, cheio de graça e verdade. Mesmo sendo o Filho unigênito, ele veio para o que era seu, mas muitos não o receberam. Aos que o receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. João Batista, ao testificar de Jesus, proclamou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu o Espírito descer sobre Jesus e testificou que este é o Filho de Deus. André e outro discípulo seguiram Jesus, e André, ao encontrar seu irmão Pedro, anunciou: Achamos o Messias. Jesus chamou Filipe, que trouxe Natanael. Ao vê-lo, Jesus disse que Natanael era um verdadeiro israelita. Surpreendido, Natanael reconheceu Jesus como o Filho de Deus e o Rei de Israel. Jesus prometeu a Natanael que veria coisas ainda maiores e disse a todos que veriam o céu aberto, com anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus transforma a água em vinho em Caná da Galileia. Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento. Quando o vinho acabou, a mãe de Jesus pediu sua ajuda. Mesmo relutante, Jesus transformou água em vinho, surpreendendo o encarregado da festa. Esse foi o primeiro milagre de Jesus, revelando sua glória aos discípulos. Posteriormente, em Jerusalém, durante a Páscoa, Jesus foi ao templo e expulsou vendedores e cambistas, zelando pela santidade do lugar. Ao desafiarem sua autoridade, ele falou sobre a destruição e reconstrução do templo, referindo-se ao seu próprio corpo. Após sua ressurreição, os discípulos entenderam suas palavras, fortalecendo a fé nele. Durante a festa da Páscoa, Jesus realizou milagres, atraindo a crença de muitos. Mas ele não confiava plenamente neles, conhecendo verdadeiramente o coração humano. Seu entendimento profundo dispensava a necessidade de testemunhos externos sobre as pessoas. Jesus ensina Nicodemos. Nicodemos, um fariseu e autoridade judaica, buscou Jesus à noite, reconhecendo a origem divina de seus ensinamentos pelos sinais milagrosos. Jesus revelou a Nicodemos a necessidade de nascer de novo, do Espírito, para entrar no reino de Deus. Ele comparou o nascimento espiritual com o vento, que é percebido, mas não compreendido em sua totalidade. Nicodemos, perplexo, questionou Jesus, que destacou a relutância em aceitar o testemunho. Jesus falou sobre sua origem celestial, a necessidade de ser levantado. Como Moisés ergueu a serpente no deserto e proclamou a oferta de vida eterna pela fé nele. Ele enfatizou o amor de Deus pelo mundo e sua missão de salvação, indicando que a luz veio ao mundo, mas muitos preferiram as trevas. Jesus deixou claro para Nicodemos a necessidade do novo nascimento espiritual, a missão salvífica de Jesus e a importância da fé para obter vida eterna. O relato então se desloca para João Batista, que ao ser questionado sobre Jesus batizando, reconhece sua função precursora e alegria em servir ao novo. João destacou a superioridade de Jesus e a entrega de tudo nas mãos dele. Quem crê no Filho recebe a vida eterna, enquanto a rejeição resulta na permanência da ira de Deus. Jesus conversa com a mulher samaritana. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo mais discípulos e batizando mais do que João. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e partiu para a Galileia, passando por Samaria. Ao chegar a Sicar, uma cidade samaritana, Jesus, cansado, sentou-se junto a um poço ao meio-dia. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus pediu água a ela.
Surpresa por um judeu dirigir-lhe a palavra, ela questionou o motivo. Jesus respondeu falando sobre a água viva que ele poderia dar, capaz de saciar a sede para sempre. Intrigada, a mulher pediu essa água. Jesus, revelando conhecimento sobre sua vida, destacou a adoração verdadeira. A mulher reconheceu Jesus como profeta e mencionou a divergência entre judeus e samaritanos quanto ao local de adoração. Jesus apontou que a verdadeira adoração é em espírito e verdade, não dependendo de lugares físicos. Ela expressou a esperança no Messias, e Jesus revelou ser o Messias. Os discípulos retornaram, surpreendidos pela conversa de Jesus com a mulher. Impressionada, ela voltou à cidade, convidando todos para verem aquele que lhe contou sobre sua vida. Muitos samaritanos creram em Jesus devido ao testemunho dela, e Jesus permaneceu 2 dias na cidade. Posteriormente, Jesus foi para a Galileia, onde os galileus o recebem bem, recordando seus feitos em Jerusalém. Ele visita Caná, onde um oficial do rei, em Cafarnaum, pede que cure seu filho à beira da morte. Jesus, destacando a necessidade de sinais para crerem, assegura que o filho está vivo. O oficial, confiando na palavra de Jesus, retorna e confirma a cura na mesma hora em que Jesus a anunciara. Esse é o segundo sinal milagroso na Galileia. A cura do paralítico no tanque de Betesda. Jesus foi a Jerusalém para uma festa dos judeus e chegou a um lugar chamado Betesda, onde muitos doentes esperavam por um movimento nas águas para serem curados. Entre eles estava um paralítico há 38 anos. Jesus, ao vê-lo, perguntou se ele queria ser curado. O homem explicou que não tinha ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque quando a água se agitava. Jesus, sem se importar com o sábado, ordenou ao homem que se levantasse, pegasse sua maca e andasse. O homem foi imediatamente curado. Porém, por estar carregando sua maca no sábado, os judeus o repreenderam. Ele respondeu que o homem que o curou o instruiu a fazê-lo. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e o aconselhou a não pecar para evitar consequências piores. O homem foi até os judeus e disse que Jesus o havia curado. Isso gerou perseguição, pois Jesus realizara a cura no sábado. Jesus explicou que estava agindo em conformidade com o Pai, que continuava a trabalhar no sábado. Ele enfatizou sua relação única com o Pai, dizendo que o Filho faz o que vê o Pai fazer. Jesus afirmou que quem ouve sua palavra e crê no Pai tem vida eterna. Ele falou sobre a ressurreição dos mortos, a autoridade dada ao Filho para julgar e o testemunho de João Batista. Jesus disse que as Escrituras testificam a seu respeito, mas as pessoas não queriam vir a ele para ter vida. Ele repreendeu aqueles que buscavam glória humana em vez da glória de Deus e concluiu que a fé daqueles que não acreditavam nas palavras de Moisés não poderia se estender para crer nele. Jesus alimenta os 5.000 homens. Jesus, após realizar milagres e atrair uma grande multidão, subiu a um monte com seus discípulos e a festa judaica da Páscoa se aproximava. Ao ver a multidão, Jesus perguntou a Filipe sobre onde conseguiriam comida para todos. Filipe mencionou que 200 denários não seriam suficientes, mas André encontrou um jovem com 5 pães e 2 peixes. Jesus, mesmo diante da aparente escassez, abençoou os alimentos, distribuindo-os para cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Após todos se saciarem, Jesus instruiu a coleta dos pedaços restantes, preenchendo 12 cestos. Impressionada pelo milagre, a multidão começou a reconhecer Jesus como o profeta esperado. No entanto, ao perceberem que queriam fazê-lo rei à força, Jesus se retirou para o monte sozinho. À noite, os discípulos em um barco enfrentaram ventos fortes no mar. Jesus, não estando com eles no barco, aproximou-se, caminhando sobre a água. Isso gerou temor nos discípulos, mas Jesus os tranquilizou. No dia seguinte, a multidão, percebendo a ausência de Jesus e seus discípulos, procurou e os encontrou em Cafarnaum. Questionando Jesus sobre sua chegada, ele os exortou a buscar não apenas alimento físico, mas a comida que leva à vida eterna, que ele, como Filho do Homem, oferece. Os judeus pediram sinais milagrosos, lembrando o maná do deserto. Jesus declarou que ele é o verdadeiro pão do céu, que concede vida eterna a quem crê nele. Ao mencionar que sua carne é o pão vivo,
e seu sangue é a verdadeira bebida. Alguns ficaram perplexos. Jesus enfatizou que a vida eterna vem através dele. Essa afirmação provocou murmúrios e descrença entre os discípulos, levando alguns a abandonarem Jesus. Ao questionar os 12, Pedro expressou a fé de que Jesus é o Santo de Deus. No entanto, Jesus apontou que mesmo entre os escolhidos, havia um que o trairia, Judas Iscariotes. Jesus vai à festa dos tabernáculos. Jesus evita a Judéia, onde os judeus procuravam tirar sua vida, e segue pela Galileia. À aproximação da festa dos tabernáculos, os irmãos de Jesus instigam-no a ir para a Judéia, sugerindo que mostre seus feitos publicamente. Jesus, sabendo que seus próprios irmãos não criam nele, responde que ainda não é o momento certo para se manifestar. Apesar disso, Jesus, em segredo, vai à festa. Durante o evento, os judeus o procuram, gerando rumores e opiniões divergentes sobre sua natureza. Jesus, no templo, ensina, causando admiração, mas também desconfiança. Em meio a debates sobre sua origem, Jesus afirma que veio de Deus e que as pessoas não o conhecem, mas ele conhece aquele que o enviou. Tentam prendê-lo, mas não conseguem, pois ainda não era a hora certa. No último dia da festa, Jesus se destaca convidando aqueles com sede a irem até ele e prometendo rios de água viva para quem crê. Isso cria divisões entre o povo, com alguns reconhecendo Jesus como o profeta ou o Cristo, enquanto outros questionam sua origem. Os guardas, impressionados pelas palavras de Jesus, não o prendem. Nicodemos, entre eles, defende o direito de ouvi-lo antes de condená-lo. A desconfiança persiste e cada um volta para casa. A mulher pega no adultério. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e, ao amanhecer, volta ao templo, onde o povo se reúne para ouvi-lo ensinar. Nesse contexto, líderes religiosos apresentam uma mulher apanhada em adultério, tentando armar uma cilada para Jesus, perguntando se ela deve ser apedrejada, conforme a lei de Moisés. Em resposta, Jesus pede que aquele sem pecado atire a primeira pedra e começa a escrever no chão. Diante da inação dos acusadores, ele perdoa a mulher e a aconselha a abandonar o pecado. Em seguida, Jesus afirma ser a luz do mundo, causando controvérsias com os fariseus, que duvidam de sua validade como testemunha. Ele continua ensinando sobre sua origem divina, enquanto os líderes religiosos tentam prendê-lo, mas não conseguem devido ao tempo determinado. Jesus adverte que está partindo e que, se não crerem nele, morrerão em seus pecados. Uma discussão se desenrola sobre a filiação espiritual, e Jesus declara que seus opositores são filhos do diabo, pois rejeitam a verdade. A conversa culmina com Jesus afirmando sua pré-existência antes de Abraão. A audiência, enfurecida, tenta apedrejá-lo, mas ele escapa do templo. Jesus cura um cego de nascença. Enquanto Jesus passava, ele viu um homem cego de nascença. Seus discípulos questionaram se a cegueira era resultado do pecado dele ou de seus pais. Jesus respondeu que não era por pecado, mas para que a obra de Deus fosse manifestada. Ele cuspiu no chão, fez lodo, aplicou nos olhos do homem e o instruiu a lavar-se no tanque de Siloé, recuperando a visão. Os vizinhos e fariseus interrogaram o homem curado, gerando divisão entre eles sobre a origem divina do milagre. Os fariseus, desconfiados, chamaram os pais, que por medo dos líderes religiosos, evitaram confirmar o milagre, direcionando as perguntas ao filho. Os fariseus, rejeitando a evidência, insistiram que Jesus era pecador. O homem curado, firme em sua experiência, provocou a ira deles, sendo expulso. Jesus, ao saber disso, encontrou o homem novamente, questionou sua fé, revelou ser o Filho do homem e o homem creu. Jesus, então, explicou que veio para julgamento, para que os cegos vejam e os que pensam que veem se tornem espiritualmente cegos. Alguns fariseus, ouvindo isso, perguntaram se também eram cegos. Jesus concluiu que, por afirmarem ver, permaneciam culpados de pecado. Ele declara ser o caminho, a verdade e a vida, afirmando que ninguém chega ao Pai senão por ele. Ao ser questionado por Tomé sobre o caminho, Jesus reitera sua identidade única com o Pai e encoraja a crença baseada em suas obras.
Filipe pede para ver o Pai, e Jesus explica que vê-lo é conhecê-lo, pois ambos estão em total comunhão. Ele promete que, mediante a fé, os discípulos realizarão obras notáveis e receberão respostas às suas orações em seu nome. O pastor e o rebanho. Jesus usou a metáfora das ovelhas e do bom pastor para transmitir ensinamentos espirituais. Ele comparou a entrada no aprisco das ovelhas pela porta ao caminho verdadeiro para Deus, enquanto alertava sobre ladrões e assaltantes que buscam enganar. Jesus afirmou ser a porta das ovelhas, garantindo salvação para os que o seguem. Ele se identificou como o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas, ao contrário do assalariado que as abandona em perigo. Jesus explicou que conhece suas ovelhas, assim como o Pai o conhece, e anunciou a união de todas as ovelhas em um só rebanho, sob um único pastor. Ao revelar sua autoridade para dar e retomar a vida, Jesus causou divisão entre os judeus. Alguns o acusaram de estar endemoniado, enquanto outros questionaram como um demônio poderia realizar milagres. Jesus anuncia a vinda do Espírito Santo como conselheiro, que permanecerá com eles para sempre. Ele destaca a importância da obediência como expressão de amor e promete que, através do Espírito Santo, o Pai e ele farão morada nos corações dos que o amam. Judas, não Iscariotes, questiona por que Jesus se revelará apenas para os discípulos. Jesus destaca a conexão entre amor, obediência e a revelação divina. Jesus conclui as palavras assegurando a paz verdadeira, não como a do mundo. Ele antecipa sua partida para o Pai, enfatizando que isso ocorrerá para fortalecer a fé dos discípulos. Alerta sobre a chegada do príncipe deste mundo, indicando a eminência dos eventos cruciais, mas afirma sua obediência ao Pai e encoraja os discípulos a levantarem-se e partirem. A videira e os ramos. Jesus utiliza a metáfora da videira para transmitir ensinamentos para seus discípulos. Ele se apresenta como a videira verdadeira, enquanto o Pai é o agricultor. Os discípulos são os ramos e a instrução é clara: permanecer em Jesus para dar frutos significativos. Aqueles que permanecem em Jesus e dão frutos são podados para que produzam ainda mais. Jesus destaca a importância da obediência aos seus mandamentos e do amor mútuo entre os discípulos. Ele compara esse relacionamento com o amor do Pai por ele e instiga os discípulos a amarem uns aos outros da mesma maneira. Jesus proclama que ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Ele eleva os discípulos de servos a amigos, compartilhando com eles os ensinamentos do Pai. Além disso, Jesus escolheu os discípulos para darem fruto duradouro. Contudo, Jesus adverte que o mundo os odiará, assim como odiou a ele primeiro. Ele explica que, se o mundo os persegue, é porque não conhece o Pai. Jesus destaca que suas obras testemunham sua divindade e a do Pai. Ele prevê a vinda do Conselheiro, o Espírito da Verdade, que testemunhará sobre ele. Jesus encoraja os discípulos a também testemunharem, pois estão com ele desde o início de seu ministério. A obra do Espírito Santo. Jesus, preocupado com o bem-estar de seus discípulos, compartilha palavras de consolo e advertência. Ele prevê que enfrentarão perseguições e até a expulsão das sinagogas. Alerta que haverá um tempo em que aqueles que os perseguirem pensarão estar servindo a Deus. Ao anunciar sua partida, Jesus reconhece a tristeza dos discípulos, mas assegura que sua ida é para enviar o Consolador, o Espírito Santo. Esse Espírito os guiará à verdade e lembrará os ensinamentos de Jesus. Jesus explica que sua ausência física será temporária e que após um período de tristeza, a alegria retornará. Ele compara esse processo ao sofrimento de uma mulher no parto, no qual a dor é seguida pela alegria do nascimento. Ao abordar a questão do pedido em seu nome, Jesus encoraja os discípulos a pedirem ao Pai, prometendo que suas orações serão atendidas. Ele antecipa o entendimento mais claro que terão sobre o Pai e a linguagem mais direta que utilizará. Os discípulos expressam sua compreensão e fé em Jesus. No entanto, Jesus prevê a dispersão deles. Ele assegura que, embora se sintam sozinhos, ele não estará, pois o Pai estará com ele. Jesus conclui suas palavras com a promessa de paz, apesar das tribulações, declarando ter vencido o mundo.
Jesus ora com o Pai. Após ensinar e compartilhar suas últimas palavras com os discípulos, Jesus dirigiu-se ao Pai em oração. Ele expressou gratidão pela autoridade que lhe foi dada para conceder a vida eterna a todos que o Pai lhe deu. Jesus definiu a vida eterna como o conhecimento do único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo enviado por ele. Jesus glorificou o Pai na terra, cumprindo a obra designada. Agora, olhando para o céu, pediu ao Pai para glorificá-lo com a glória que compartilhavam antes da criação do mundo. O foco da oração passou então para os discípulos. Jesus destacou que os revelou ao Pai e que eles reconheceram sua origem divina. Ele intercedeu por sua proteção e unidade, pedindo ao Pai que o santificasse na verdade. Jesus relembrou como guardou e protegeu os discípulos enquanto esteve com eles, exceto por Judas, cuja perdição estava destinada para cumprir as Escrituras. Ele expressou o seu desejo de que os discípulos tenham a plenitude de sua alegria. Além dos discípulos presentes, Jesus ampliou sua oração para incluir todos os futuros crentes. Ele rogou pela unidade entre eles, para que o mundo acreditasse que o Pai o enviou. Jesus compartilhou a glória dada por Deus, buscando que todos os crentes estejam unidos e compartilhem do amor divino. Ele expressou o seu desejo de que aqueles que o Pai lhe deu estejam com ele, testemunhando sua glória. Ele pediu pela continuação do conhecimento do Pai entre todos, para que o amor divino permaneça neles e Jesus esteja presente. A oração de Jesus abrangeu não apenas os pós-imediatos, mas também todos os futuros seguidores, buscando a unidade, proteção e conhecimento da verdade. Entre todos eles, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é preso. Após concluir sua oração, Jesus saiu com os discípulos e atravessou o vale do Cedron até um olival, onde costumava se reunir com eles. Judas, o traidor, conhecia o local e levou soldados e guardas dos líderes religiosos, com tochas e armas para prender Jesus. Ao chegarem, Jesus os confrontou, identificando-se como aquele a quem procuravam. O impacto de suas palavras fez com que recuassem e caíssem por terra. Ele reiterou sua identidade e pediu que deixassem os discípulos irem embora. Apesar disso, Jesus foi preso e levado primeiro a Anás, sogro do sumo sacerdote Caifás. Caifás havia sugerido que era melhor que um homem morresse pelo povo. Pedro, enquanto isso, estava nos arredores e negou conhecer Jesus 3 vezes, cumprindo a profecia feita por Jesus sobre sua negação antes que o galo cantasse. Jesus foi levado diante de Anás e, posteriormente, enviado a Caifás. Durante o interrogatório, um guarda o golpeou, mas Jesus afirmou ter falado abertamente e desafiou qualquer acusação. Anás enviou Jesus a Caifás, e Pedro negou Jesus mais 2 vezes. Em seguida, Jesus foi levado ao governador romano, Pilatos. Os judeus não entraram no pretório para não se contaminarem, então trouxeram Jesus para fora e o acusaram. Pilatos, intrigado pela situação, questionou Jesus sobre ser o rei dos judeus. Jesus respondeu que seu reino não era deste mundo, mas para testemunhar da verdade. Pilatos, sem encontrar motivos para a acusação, propôs libertar um prisioneiro no período da Páscoa e deu a opção entre Jesus e Barrabás, um criminoso. A multidão exigiu a libertação de Barrabás, levando à condenação de Jesus. Jesus é condenado. Após Pilatos ordenar o açoitamento de Jesus, os soldados zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos e uma capa de púrpura. Pilatos, buscando evitar uma condenação injusta, apresentou Jesus à multidão dizendo: "Eis o homem." Contudo, os líderes judeus exigiam a crucificação, alegando que Jesus se declarara filho de Deus, o que Pilatos interpretou com temor. Ao questionar Jesus, este afirmou que o poder de Pilatos vinha de cima e que aquele que o entregou a Pilatos carregava maior culpa. Apesar de Pilatos procurar libertar Jesus, a multidão insistiu na demanda por sua crucificação, alegando que Jesus se opunha a César ao se proclamar rei. Finalmente, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Ele foi levado ao local chamado Gólgota, onde, junto com 2 criminosos, foi crucificado. Pilatos ordenou uma placa com a inscrição: Jesus o Nazareno, rei dos judeus. A crucificação ocorreu próximo à cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego.
Os líderes judeus pediram que a inscrição fosse modificada, mas Pilatos recusou. Junto à cruz estavam Maria, mãe de Jesus, e o discípulo amado. Jesus, preocupado com sua mãe, disse ao discípulo: "Aqui está a sua mãe e a mãe. Aqui está o seu filho." Jesus, ciente de que tudo estava cumprido, expressou: "Tenho sede." Recebeu vinagre numa esponja e declarou: "Está consumado." Então inclinou a cabeça e entregou o espírito. Para cumprir a tradição do dia da preparação e evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos para quebrar as pernas dos crucificados. Como Jesus já estava morto, um soldado perfurou o seu lado com uma lança, confirmando sua morte. José de Arimateia, discípulo secreto de Jesus, obteve permissão para levar o corpo de Jesus. Com a ajuda de Nicodemos, José envolveu o corpo em faixas e o colocou em um sepulcro novo, em um jardim próximo, cumprindo assim o ritual de sepultamento judaico. O túmulo vazio. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro e encontrou a pedra removida. Ela informou a Simão Pedro e ao discípulo amado, dizendo que não sabia onde haviam colocado o Senhor. Os dois discípulos correram até o sepulcro e o discípulo amado chegou primeiro. Vendo as faixas de linho, mas não entrando, Pedro, ao entrar, observou as faixas e o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus, que estava dobrado separadamente. O discípulo amado, ao entrar, creu. Os discípulos retornaram para casa, mas Maria permaneceu chorando. Ao olhar dentro do sepulcro, viu dois anjos e, ao ser questionada sobre o motivo de seu choro, respondeu que não sabia onde colocaram o Senhor. Ela virou-se e viu Jesus, mas não o reconheceu, pensando que fosse o jardineiro. Perguntou onde haviam colocado Jesus. Quando Jesus a chamou pelo nome, Maria o reconheceu e exclamou: "Rabone." Jesus instruiu-a a não retê-lo, mas a ir até os discípulos e anunciar sua ressurreição. Na tarde do mesmo dia, Jesus apareceu para os discípulos reunidos, transmitindo-lhes paz e mostrando suas mãos e lado. Ele os enviou, assegurando-lhes o Espírito Santo e dando-lhes autoridade para perdoar pecados. Uma semana depois, Jesus apareceu novamente, agora na presença de Tomé. Ele encorajou Tomé a tocar suas feridas e a crer. Tomé, ao fazê-lo, reconheceu Jesus como Senhor e Deus. Jesus afirmou que os que creem sem ver são bem-aventurados. Os relatos concluem destacando que Jesus realizou muitos outros milagres não registrados, mas que esses eventos foram documentados para que as pessoas possam crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Jesus e a pesca milagrosa. Após a ressurreição, Jesus apareceu para os discípulos à margem do mar de Tiberíades. Simão Pedro, Tomé, Natanael, os filhos de Zebedeu e outros estavam juntos. Decidiram pescar, mas não pegaram nada naquela noite. Ao amanhecer, Jesus, não reconhecido pelos discípulos, instruiu-os a lançar a rede do lado direito do barco, resultando em uma pesca abundante. Pedro, ao perceber que era o Senhor, lançou-se ao mar. Quando desembarcaram, encontraram uma fogueira com peixe e pão. Jesus pediu que trouxessem alguns dos peixes recém-pescados. Pedro arrastou a rede cheia para a praia, contendo 153 grandes peixes. Após compartilhar uma refeição com os discípulos, Jesus perguntou a Simão Pedro 3 vezes se o amava, instruindo-o a cuidar de seus cordeiros e pastorear suas ovelhas. Na terceira pergunta, Pedro ficou magoado, mas Jesus explicou sobre a morte que Pedro enfrentaria e disse a ele para segui-lo. Ao ver o discípulo amado seguindo-os, Pedro perguntou sobre o destino desse discípulo. Jesus respondeu que não importava se ele permanecesse vivo até a volta de Jesus, o que não lhe dizia respeito. Assim, encerraram-se os relatos, reafirmando que o discípulo amado testemunhou essas coisas e que seu testemunho é verdadeiro. Agora o Evangelho de João conclui com a promessa da vida eterna e a certeza de que tudo foi escrito para que as pessoas creiam em Jesus como o Filho de Deus e tenham a vida em seu nome. Bem, espero que essa jornada através do Evangelho de João tenha te inspirado e desafiado a fortalecer sua fé. Jesus não apenas nos revelou quem Ele é, mas também nos chamou a viver em obediência, amor e unidade com o Pai.
Através de suas palavras e feitos, ele nos mostra o caminho para uma vida plena e verdadeira. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com quem você acredita que também pode ser tocado por essa mensagem. Até a próxima, e que a paz e o amor de Jesus estejam com você.